gente, boa noite. Sejam muito, muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Ó, já vou começar a live com aviso de que vocês vão me ver muito aqui por esse Instagram, por essa internet, porque eu vou continuar cada vez mais fazendo mais live, aparecendo cada vez mais aqui para vocês. E quero aproveitar, né, o pessoal que já está entrando aqui, eu vou encaminhar essa live para algumas pessoas. E vamos encaminhando também, né? A gente vai falar sobre colocar limites, sobre dizer não, esse assunto que é tão importante a gente, para tudo na nossa vida, né? Então, assim, vamos, né? Peguem esse aviãozinho que tem aqui embaixo, vão encaminhando. E também, se você quiser ajudar mais ainda, tem um coraçãozinho aqui, vai deixando o seu coraçãozinho, e aí essa live vai sendo mais enviada para mais pessoas, sendo distribuída para mais gente, né? Conforme a gente vai fazendo isso. De qualquer forma, eu sou uma pessoa, em geral, na minha vida, muito direta, né? Então, assim, agradeço quem puder mandando coraçãozinho aqui na live, mandando um aviãozinho para as pessoas, mas eu gosto de ser mais direta, né? Eu não sou de ficar, "Ai, vamos pensar, vamos ver e falar do assunto." Eu gosto de a gente já ir entrando no assunto, né? E aí, quem não pode estar aqui, vai assistindo depois, né? Então, em primeiro lugar, eu quero contar por que que eu estou fazendo essa live para falar sobre colocar limites e dizer não. Primeiro, porque é um tópico em aprendizagem para mim ainda, né? Eu falo que é um tópico em aprendizagem para mim porque desde criança eu sempre fui aquela pessoa que cedia as coisas, né? O meu principal, assim, ensinamento de vida tinha sido sempre fazer pelos outros. Sempre colocar os outros em primeiro lugar, sempre me deixando para depois, sempre não sendo muito a prioridade da minha própria vida, né? Sempre colocando o outro como prioridade, né? E a gente vai aprendendo isso de criança e a gente vai levando para várias áreas aí da nossa vida, né? Esse comportamento. E, e aí eu quis colocar esse tema porque algumas pessoas, né, dos atendimentos da última semana aí, das últimas 2 semanas, vieram com questões muito parecidas com isso, né? E aí eu falei assim, uau, acho que esse tema pode ser contribuição para mais pessoas, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Quem está assistindo aqui ao vivo, se quiser me contar, como que é para você esse negócio de colocar limites? Você sabe delimitar bem os seus limites? Ou você acha que é grosseria colocar limites? Como que é para você dizer não para as pessoas? É tranquilo para você dizer se não? É um pouco mais ali estranho? Escreve aqui para mim e a gente vai discutindo o tema aí. Mas vai me contando como que é para você essa questão de colocar limites, de dizer não e o que mais é possível a gente falar aqui, né? A gente aprender aqui nesse local hoje, né? É, então, bora lá. Primeiro lugar, eu quero falar uma coisa bem importante, né? Quando a gente fala, né, de colocar limites, é aquele lugar de dizer para a pessoa, ó, até aqui você chega, depois disso você não chega mais, né? Depois disso incomoda, depois disso me machuca, depois disso me faz mal, depois disso me fere. E uma coisa muito, muito, muito importante para a gente colocar limite nas pessoas, todas elas da nossa vida, é então a gente começar a se conhecer. Concorda comigo? Não precisa concordar, mas quanto mais você sabe quem você é, quanto mais você sabe o que você gosta, o que você não gosta, quanto mais você convive com as pessoas e vê como que é quando elas fazem algo para você, mais você começa a entender o que incomoda. Tudo que o outro fala ou faz para você e gera aqui, ó, aquele enrosco no meio do peito, ou um negócio aqui assim, ó, na garganta, tudo isso são coisas que o outro falou, que o outro fez pra gente, que de alguma forma enrosca aqui, incomoda aqui, né? E aí, nessa convivência com as pessoas, a gente vai começando a entender. A pessoa falou assim pra mim, a pessoa não falou assim pra mim. Então, eu vou percebendo, né, nas nuances da vida, né, que jeito que a pessoa fala comigo que incomoda? Quais as pessoas? É uma pessoa que é mais grosseira? Uma pessoa que fica tentando impor a verdade nela? Esse lugar de colocar um limite é um lugar que vai mudando conforme a vida também, né? Quando você é mais nova, talvez você não se incomodasse com algo que te incomoda hoje. Então, para começar, esse é o começo do papo, né? Quando a gente fala de limite e colocar não, a principal coisa, o principal ponto que a gente começa a olhar é entender
qual o meu limite? Até onde que eu quero que o outro chegue em mim, né? Aonde que eu permito que o outro chegue em mim? E a gente vai entendendo, identificando na vida, com as coisas acontecendo, e também conforme a gente vai se conhecendo, né? Quando a gente sabe que a gente gosta, como a gente gosta de ser tratada, como a gente, né, incomoda a gente ser tratada, os termos que as pessoas falam da gente que incomodam sobre a gente, olhando assim, a gente vai, né, entendendo quais são esses nossos limites. Por isso que é algo que é um aprendizado para a vida toda, né? Então, primeira coisa aí que eu quero trazer para vocês de fazer a pergunta, quais são os limites, né? Nos relacionamentos, no trabalho, em todas essas áreas aí, até onde você vai, até onde você está disposto a ir, até onde incomoda que o outro chegue em você, né? É bem importante esse primeiro passo, e isso tá ligado com o objetivo aqui da live, que é o dizer não. Isso tá linkado com dizer não, mas a gente já chega nesse lugar, tá? É, então é muito, né, entendendo qual o meu limite aqui, qual o meu local aqui de não chegue mais, né? Não ultrapasse esse lugar. E deixando bem claro mesmo, é, às vezes a gente aprende a colocar o limite de uma maneira muito dolorosa, né? De uma maneira que é quando alguma coisa às vezes ruim acontece com a gente, né? A gente deixa uma pessoa ultrapassar algo que vai incomodando ali, ó, vai dando aquele aqui no peito, aquele incômodo, aquele sentimento ruim, e a gente vai deixando aquilo passar, e a gente entra num local que é um tópico delicado, né? Mas é um tópico que é importante falar, que é a gente vai permitindo a pessoa atravessar os nossos limites, porque a gente às vezes não entende muito bem eles, e aí chega um lugar que as pessoas começam a tirar vantagem de você, talvez se aproveitar um pouco de você, ser um pouco abusivas, né? E abusivo não é só abuso do lado pior da palavra, né? Abusivo é tudo que vai contra uma vontade sua. E aí o autoconhecimento está muito linkado com isso, né? Quanto mais a gente se conhece, a gente vai percebendo que aquele enrosco na garganta, aquele apeito no peito, aquela coisa ruim, está indo contra uma coisa que você acredita. Quando você sabe as coisas que você acredita, quais coisas são importantes para você, você consegue colocar esses limites para essas pessoas de uma forma melhor, para não aprender, para a gente não ir aprendendo a colocar os limites de uma forma né, passar por alguma coisa ruim, acontecer alguma coisa não tão bacana com você, alguém ser muito, né, chatear você emocionalmente, fisicamente, financeiramente, espiritualmente, para daí você entender, ó, aqui você não entra, né? Esse é o meu limite, esse é o meu local. Eu vou colocar para quem está lá no grupo do Telegram, lá que no link da minha bio tem o acesso para o grupo do Telegram. Eu vou colocar lá algumas formas de a gente também se entendendo para perceber os limites, porque isso não é uma coisa que a gente é ensinado da escolinha, né, de ter esse autoconhecimento. As escolas hoje em dia estão um pouco diferentes em relação a essa questão de se perceber, de se entender de autoconhecimento. Mas o pessoal da minha geração, as gerações depois, um pouquinho antes, não tinha isso na escola, né? Se entender. Por que que isso está me incomodando? Qual que é o meu limite? O que a pessoa falou? É como a pessoa se comportou? Isso fere uma crença minha, algo que eu acredito. E aí, a partir disso, e colocando, ó, você chega até aqui, daqui você não passa, né? É, e aí, né, primeiro tópico muito importante é entender os seus limites. E o limite é flexível, né? É flexível com pessoas, é flexível com áreas da vida. Tem pessoas que às vezes a gente precisa colocar mais limites. Tem pessoas que você pode ser mais flexível, tudo depende de como é esse outro, né? Com certeza vocês estão assistindo aí, deve ter uma pessoa que às vezes dá uma forçada de barra. Vocês sabem quem são essas pessoas, a maioria das vezes a gente sabe. Às vezes a gente leva um tempo para perceber, mas quase todo mundo já teve na vida aí uma pessoa que dava uma passadinha, né? Dava uma forçadinha, tipo, não, faz isso, e ficava insistindo ali para você, e dependendo do momento, às vezes você fazia ou não. Se tiver também, me conta aqui embaixo se você tem uma pessoa. Às vezes são pessoas muito próximas. Às vezes é pai, às vezes é mãe, às vezes é irmão, é irmã, é marido, às vezes é filho. Filho também. Tem, né, para dar uma passadinha, dar uma empurradinha ali do limite, né? É, e aí é esse aprendizado, né, de ir passando a vida entendendo quais são e tudo mais. E aí eu quero falar uma coisa também muito importante, que quando a gente vai entendendo quem a gente é,
quais os nossos limites, não é a ideia de colocar, tipo, se cercar para se proteger de todo mundo, né? É se entender para cada caso, você saber como que você faz, como que você age. Porque se a gente vai lá e coloca, tipo, um círculo em volta da gente, do tipo, ninguém nunca mais vai fazer nada comigo, nada assim, a gente chama, né, no Axis que seria levantar uma barreira, né? E aí, às vezes, a gente não dá oportunidade de pessoas bacanas chegarem na vida da gente, né? Então, eu gosto de falar que colocar limites é muito diferente do que erguer um muro em volta da gente e do tipo, ninguém chega, as pessoas não sabem sobre mim. É se perceber e entender quem é assim, quem faz isso, né? Você está assistindo ao vivo, dá uns coraçãozinhos aqui para a live ser mais distribuída, por favor, ou manda um aviãozinho pro pessoal para compartilhar, me ajuda muito, gratidão. E, e aí, é, vamos lá, né? Como eu falei, às vezes a gente aprende isso da forma não tão fácil, mas a ideia não é colocar barreiras para todo mundo, né? É estar exposto numa situação, conhecer ali e falar assim, tá, isso é confortável para mim, isso não é confortável para mim. E indo nesses caminhos, né? E entendendo esses caminhos, né? Outra coisa que eu quero falar, né? Por que que eu comecei falando de limites? Porque o limite está muito linkado ao colocar um não. Ao colocar, tem gente que fala assim, ai, não consigo dizer não para ninguém, não consigo dizer não para ninguém. Querendo ou não, se você não sabe, começa no autoconhecimento, depois o limite e aí dizer um não, né? Essa tríade aí. Se você não sabe muito quem você é, fica mais difícil para você colocar o que te incomoda, o que você gosta, o que você não gosta, fica mais difícil para você colocar limites nas pessoas, falar assim, né, não passa aqui e tudo mais. E aí, ficando mais difícil de fazer isso, mais desafiador de fazer isso, fica mais desafiador de fazer não, de dizer não para as pessoas, né? Porque quando a gente fala de limite, tem um lado também de, ai, mas eu não posso falar isso para a pessoa porque eu vou desagradar ela, porque eu vou incomodar ela, porque, nossa, eu vou chatear ela se eu falar o que eu penso, se eu disser aqui não, né? Então, tem muito esse lado de, né, não quero falar isso talvez para não chatear o outro, né, para não magoar o outro. E isso vira muito o desafio de dizer não, porque a gente não precisa muitas vezes dizer não dizendo não. É isso mesmo que eu falei, você não está doido nem doida. A gente não precisa dizer não dizendo não. A gente pode dizer não de outras formas. Vamos lá. Alguém fala para você, ah, eu quero que você faça tal coisa. Olha, o que você quer que eu faça? Nesse dia, nesse momento, eu vou estar ocupada com outra coisa. Então, né, vou estar fazendo outra coisa. Isso é dizer não. Ai, eu sei que quando a gente pensa nesse não de pessoas mais próximas, fica mais difícil, né? Às vezes dá aquela balizada para conseguir dizer não para as pessoas. Mas é entender que dizer não não é ser grosseiro. Dizendo que não não é para ofender o outro. Primeiro, porque você não precisa ser grosseiro para colocar o limite nas pessoas, né? Você não precisa falar, não, já falei que não, não, pô, falou quantas vezes, já falei que não. Não precisa ser assim. Pode ser muito assim, sutil, do tipo, eu tô ocupada nesse dia. Ai, não gostei muito de ideia, né? Essa ideia não tem muito a ver comigo, não é muito bacana. Eu sei que eu tô colocando não aqui no meio, mas falar de outras formas, porque não precisa ser um não na grosseria. Tem gente que fala assim, nossa, se eu disser não, eu tô sendo grosseira. Não precisa ser grosseiro, não precisa ser mal educado, não precisa ser estúpido dizer não e colocar limites nas pessoas. Achar as palavras do jeito que faz sentido para você e aí ir colocando esses limites. Uma coisa que é muito interessante quando a gente fala de não e de limites é que nem sempre falar resolve. Às vezes a gente fala para a pessoa, não gosto que você faz isso, me incomoda quando você faz isso, me chateia quando você faz isso. E muitas vezes a gente precisa agir mais e falar menos para as pessoas. Então vamos lá. Pensa aí numa pessoa que te incomoda muito, né? Pensa numa pessoa que te chateia, que a pessoa fala coisa que você não gosta, ou que se comporta de uma forma que te incomoda. Pode ser que você já tenha falado para ela, olha, eu não gosto quando você se comporta assim, eu acho ruim quando você se comporta assim, me chateia quando você se comporta assim. E às vezes a pessoa tá ali vivendo a vida dela, ela não mudou, né? Ou ela não foi ali mexendo no comportamento dela e continuou te incomodando. E aí, o que que a gente pode fazer muitas vezes é mudar o nosso comportamento. Se te incomoda a ponto de você não querer mais conviver com a pessoa,
começa a reduzir a convivência com a pessoa, porque tem algumas pessoas, né, que a gente vai conversando, sentando ali, dependendo de como a pessoa é e tal, que é muito tranquilo. A pessoa fala assim, não, realmente eu entendo, mas eu consigo fazer isso. Tem gente que leva tudo na ofensa que você fala, então às vezes é melhor você começar agindo, né? Então, assim, a pessoa te incomoda muito. Então, às vezes, se afastar um pouco dela, dar um tempo um pouco dela, não é dar um gelo, não é fazer joguinho, mas é porque te incomoda. E por que que você vai ficar convivendo, se você conseguir, né? Por que que você vai ficar convivendo com alguém que te incomoda? Com alguém que te faz mal? Com alguém que te chateia? Com alguém que tá ali, sabe? Trazendo o ruim de você à tona. Olhar também, uma coisa que a gente vê muito em terapia, é olhar o porquê que a pessoa te incomoda, né? O que que aquela pessoa específico tá me incomodando? Por que que aquela pessoa tá me chateando? A gente sempre fala, né, que o outro muitas vezes é um reflexo para a gente olhar para questões nossas, né? Então, por que que essa pessoa me chateia, me incomoda tanto, né? O que que tem nela? Ela me lembra alguém? Será que ela me lembra alguém lá do meu passado, alguém da minha infância? Ou eu tenho esse lado e eu tento esconder e ela fazendo isso traz à tona que eu tenho esse lado e eu fico chateada, eu fico muito brava porque eu não queria ter esse lado. Então é dando essa, sabe, essa analisada, essa analisadinha. E aí, voltando nisso, né? Daí tem um lugar de começar a dizer um não, né? De começar a colocar um não em prática, lembrando que não precisa ser na grosseria, não precisa, já falei que não vou fazer isso, você não me escuta, você não ouve nada do que eu falo. Não precisar chegar nesse ponto em primeiro lugar, né? E uma coisa que eu amo dizer, não é a primeira live que eu falo isso, e essa frase, ela devia ser, sei lá, tatuada na gente, a gente devia vir com ela gravada no nosso HD, que é a noite, tá? Que é todo não que a gente diz, todo não que a gente sente, né? Que a gente analisou ali, que na verdade a gente quer dizer não, todo não que a gente diz para o outro é um sim que a gente diz para a gente mesmo. Olha que potente isso, né? É, todo não que a gente vai dizer que é de alguma coisa que me incomodaria ser, pensar, agir ou fazer, é um não que eu estou, é um sim que eu estou dizendo para mim mesma. E isso está muito linkado com a live que eu fiz semana passada, que é a do egoísmo, né? Que a gente falou lá do egoísmo bom, né? Do egoísmo de, né, fazer algo que está ali, conectado com você. Então, tá tudo, né? Esses pontos estão conectados. Então, hoje eu comecei a live falando, né, de autoconhecimento, né? Você consegue colocar limites melhor você consegue colocar limites melhor nas pessoas quando você cada vez mais sabe quem você é, cada vez mais você entende aí como você funciona, você entende conforme, né, como você está mudando com o passar do tempo, porque a gente vai passando com, né, vai mudando com o passar do tempo, e esse entendimento vai fazendo você entender as barreiras, os limites, né, que você vai colocar em determinadas coisas e pessoas. E aí o não vai ficar cada vez mais fácil, porque o não não precisa ser na grosseria, o não não precisa ser na rigidez, não precisa ser na gritaria, pode ser simplesmente, isso me incomoda fazer, então eu prefiro fazer outra coisa no lugar, ou estou ocupada nessa data. Poxa, sinto muito, mas você vai ter que pedir talvez para outra pessoa. Eu vou estar ocupada nesse dia, não vou conseguir te ajudar. Então, assim, é começar a olhar para isso, né, dessa forma. E aí, falar ou não, né? Falar ou não do jeito que você falar ou não, que é o importantíssimo dizer sim para você. Eu puxei esses tópicos aqui, eu vou dar uma pinceladinha de dinheiro aqui no meio, né? Falar de dinheirinhos aqui no meio. É, por quê? Porque tudo isso tem a ver com dinheiro, né? Quando eu comecei a estudar lá os negócios de dinheiro, eu percebi, né, que eu tive um monte de desafio financeiro, eu percebi o quanto eu não colocava limites nas pessoas, o quanto eu deixava, né, as pessoas tirarem coisas de mim de uma forma muito abusiva, emocionalmente, emocionalmente, financeiramente, fisicamente também, em outras áreas da minha vida, né? Então, assim, no final das contas, eu era uma pessoa que dava tudo para os outros, né? As outras pessoas sempre se aproveitavam de mim, tiravam vantagem, porque eu achava que eu tinha que fazer tudo pelo outro, né? Não vou entrar muito nesse tópico, mas tinha um lado meu, lá da infância, que achava que precisava ser assim. E isso a gente descobre muito na terapia, né? E aí tem esse lado de, né, não esse lado, né, desse abuso. E aí a gente acaba tendo desafios com dinheiro também. Porque o que que acontece, né? Eu falei na outra live, né, que quando que o universo, que o dinheiro
trata a gente da forma que a gente se trata. E se eu sou uma pessoa que deixa as pessoas tirarem vantagem de mim, se eu sou uma pessoa que não coloco limites, se eu sou uma pessoa que tem o desafio de colocar chega, aqui você não chega, o dinheiro não vai vir para mim, porque se tudo que chega para mim começa a sair, quando ele vem, vai sair. Sabe aqueles meses assim que a gente faz uma quantidade de dinheiro, você fala, nossa, vou aproveitar e tal, e aí você de repente olha e não tem dinheiro na conta. Ou acontece alguma coisa assim em cima da hora, um imprevisto. Acontece um imprevisto e aquele dinheiro some. Porque aí, assim, a tua cabeça tá tão acostumada a fazer tanto pelos outros que quando vem a mais, né, o nosso inconsciente cria alguma coisa, porque assim, você não fica com o dinheiro na mão, porque sempre tem alguém tirando ali de você. Então, se alguém não tira, acontece alguma coisa para tirar. Então, tudo isso que eu falei, autoconhecimento, colocar limites, dizer não, tem muito a ver com a energia do dinheiro. Não é à toa que eu estou fazendo isso no meio, né, das lives que eu tenho feito para falar sobre ativação da energia do dinheiro, que é algo que eu vou começar a fazer amanhã. Não vou ficar falando aqui. Se você tiver interesse só em saber o que é essa ativação, me manda uma mensagem. Eu te explico tudinho que é, como funciona um atendimento coletivo com preço super reduzido, muito, muito, muito legal. E a gente fala muito sobre relacionamento, troca, até onde eu vou, até onde o outro vem e tal. Então, esses tópicos, eles estão todos relacionados, sabe? Eles estão conectados entre eles. Falei bastante aqui, não sei quanto tempo, mas falei um certo tempo aqui, uns 20 minutos. Como eu falei no comecinho, eu sou mais prática mesmo nas lives, né? Só que eu quero perguntar, né? Eu fui perguntando algumas coisas para vocês. Me conta aqui, como que é para você colocar limites? Como que é para você dizer não para as pessoas? Como que tá também a sua relação com essa parte do dinheiro, de trabalho profissional? Conta como é que tá tudo isso aí, né? O quanto você sente, acha, percebe que você se conhece, o quanto dá para melhorar isso ainda na sua vida. Me conta aqui pra gente, né, ver se tem uma pergunta, escreve aí uma perguntinha pra gente responder, aproveitar que tá na live, aproveitar que eu disponibilizei esse tempo para vocês. Vamos lá, se alguém comentou alguma coisa, não, boa noite, boa noite, boa noite. Não, não, não. Então, não, sem comentários. O pessoal geralmente que me segue é mais quietinho mesmo. Eu acho que vocês são parecidos comigo. Gente, de qualquer forma, né, quero só falar, né? Comecem a treinar isso, comecem a treinar esse olhar desse autoconhecimento, comecem a treinar e colocar os limites. Eu sei que não é fácil no começo, principalmente se você nunca colocou, se você sempre deixou fazerem o que queriam e tudo mais. Mas vai treinando, vão treinando, que isso vai ficar cada vez mais fácil. É isso. É isso, deixa eu ver se ainda estou conectada. Eu acho que sim. É isso, né, minha gente? Já que vocês não têm perguntas, vamos finalizar aqui a live. Estou à disposição de vocês. Manda mensagem aqui na live. Encaminha essa live para alguém que você falou: nossa, você precisa assistir essa live, vai ser incrível. E é isso. Jocas, corações, quiser saber mais da ativação do dinheiro, me manda mensagem. Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo.